Oi, turma. Do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 9, Atividades Complexas no Mais Além. A gente vai dar continuidade aqui. Os socorros de sempre continuavam e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos labores do dia. Mais ou menos 1h da madrugada, seguimos a sala mediúnica, preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhes estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. 2 auxiliares do labor trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente. De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, que aí estava induzindo ao autocídio, e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno. E percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. A mesa mediúnica, entre outros, estavam Cláudio, Gracindo, Malvina e Amália, nossas queridas médiuns para o Ministério do Intercâmbio. Os demais estávamos sentados na primeira fila com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. Dr. Eudalbo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha em convalescença e sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe e começou a estertorar nervosamente sob a indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Blasonava com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium e, transtornado, investiu, embora retido no abençoado fenômeno da psicofonia, surpreendeu-se de falar pela boca e mover-se no corpo da médium, e, sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é este? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu-lhe. Não somos um tribunal. Nenhum sortilégio estamos utilizando. E o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que já perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje, vitimada por muitas dores decorrentes das mortes do genitor e do irmão pela enfermidade cruel. Com que direito se propõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e a todos nós que nada podemos fazer senão sob a permissão das divinas leis? Porque o seu projeto de lhe roubar a existência física somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pesadelos hórridos. Felizmente a morte o arrebatou. E viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, continuou a sua faina infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, ripostou o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei agora que também ela morra. Sei como manipulá-la e perseguirei até a consumção dos seus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução, nos dias gloriosos das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais, pelo que a induziu e culminou atirando-a ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece, melhor será deixar-nos, como tentaram outros, do que
atenazar-nos com as suas forças mágicas. A antiga Net hoje está nas mãos do Senhor, a quem se entregou desde muito jovem no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Nossa Senhora de Nazaré, que dela cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal. Jamais a arrebanhará para regiões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França, e desde então no céu surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas das quais ainda as feridas morais exudam purulentos resíduos das pestes morais. Agora você está falando conosco através de uma servidora da mediunidade que oferece as suas energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável e você conhece a linguagem que era comum em Nice naqueles longevos dias. Agora o amigo sentirá um torpor e uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada, porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação. Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas e ele foi desligado da dedicada sensitiva e conduzido a outra sala, onde permaneceria adormecido até ser transferido para a nossa comunidade espiritual. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora, aos desencarnados faz-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescença, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. A assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando áreas físicas e mentais antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira, visivelmente incorporada. Antúrio acercou-se da médium em transe profundo. Eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. A face era lupina e, embora mantivesse a forma humana, encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo eletrônico da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com o comunicante eram como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio e do desespero, por sentir-se quase que imobilizado, com incapacidade de controlar a própria mente, envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário no sentido doutrinário, porquanto servia a causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava, a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la a prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é, do serviço honesto e desinteressado que não se circunscrevia aos interessados subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que, na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe que tinham interesse de impedir-lhe um mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isso que faziam os irmãos perturbadores equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se-lhe feroz, porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado. E de alguma forma todos aqueles que buscavam ser-lhe fiéis foram atacados com inclemência a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e uma que, outra vez, sentia-se fragilizada e quase sem estímulo, porém, atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais, prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas
passaram a ressurgir-lhe na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos via crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas lúcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. Vou parar por aqui, turma. Bom, então aqui a gente tem a situação da enfermeira, que estava sendo perseguida, né, pelo espírito já de uma outra vida, né, já vem de outras encarnações, o problema entre eles aí, eles sempre querendo assediar, sempre querendo usar essa moça, né, e a espiritualidade, através da reunião mediúnica, consegue fazer um trabalho com esse ser, aonde tentam convencer ele, tentam conversar com ele para que ele entenda a situação e de que ele se arrependa das coisas erradas que está fazendo nessa vida em relação à moça, né? Ela mudou de outras vivências para cá, ela se tornou uma pessoa mais fervorosa, uma pessoa mais amável à família, e justamente por ter a consciência pesada, por ser enfermeira, ter levado o Covid para a família, né? Onde o pai dela faleceu, o irmão dela faleceu, devido a esse vírus que ela julgava ter carregado para dentro de casa, ser culpada da morte dos pais. Isso fez com que o padrão vibratório dela baixasse, e aí esse espírito que era, né, já de outras vidas, um rival dela, como que eu posso dizer, meu Deus, fugiu a palavra agora? Um cara que não se entendia com ela desde as outras vidas, né? Não é só um rival, mas um cara que cultivava ódio por ela, porque ele queria usar o corpo dela e ela não permitia mais, né? Ela não se entregou a ele como ele já desejava desde tempos primórdios. Bom, enfim, ele foi levado a essa reunião mediúnica para ser convencido, para ser conversado com ele e ser convencido a sair fora. Mas ele não aceitou. Ainda assim, a espiritualidade usou o recurso de dormir, né? Vamos fazer esse rapazinho aí adormecer, vai ser trabalhado, né, com ele no plano espiritual através de passes, de energia magnética, até que ele realmente tome consciência de quem ele é, o que ele pode, o que não pode fazer. Ali a espiritualidade geralmente consegue muito, né? Eu lembro que no livro que eu leio, o Alânia, o Lucas, quando ele acordou, ele foi suicida, né? Ele era um escritor de livros e na época da Segunda Guerra ele escrevia muito sobre suicídio, ele era muito materialista, ele achava que a vida, né, cabe a nós decidir quando a gente quer viver, quando não, porque a vida não fazia sentido nenhum, já que a gente ia morrer mesmo de qualquer jeito, então, diante dos problemas da Segunda Guerra, campo de concentração, essas coisas. Então, mais vale a gente se matar do que deixar o Hitler e a cambada toda matar a gente. Ele colocava isso nos livros dele. E algumas pessoas acabaram se matando devido às ideias do Lucas. E acabou que ele também se matou. E quando ele chegou no plano espiritual, não adiantava querer conversar com ele. Não adiantava querer convencer ele da situação dele, porque ele não acreditava em vida após a morte. Mas aí adormeceram ele foi internado num hospital, né? Os parentes dele, que tinham muito amor, muito apreço por ele, os amigos dele, uma pessoa que dentro do campo de concentração recebia o pão que ele não comia para dar para o filho dessa pessoa, essa pessoa fazia orações por ele. Então isso foi ajudando até que ele foi tomando consciência de que a vida continua. E aí até entrar na cabeça dele que ele não tinha morrido, que ele era um espírito eterno, a terapeuta que entrava nas sessões para conversar com ele dentro do hospital, lá no plano espiritual, ele falava assim, eu não acredito que você está conversando comigo, eu não acredito, porque eu me matei. Então, no começo, precisa de muito sono, precisa muito essa sedação ao espírito para que ele vá se equilibrando, que ele vá se acalmando. Então, é o que aconteceu aqui. O Lucas também passou por isso na historinha da Alânia, né? Até ele ir tomando aos poucos, conforme vai agitando demais, eles vão dando aquela dosagem de calmante, né? Vai sedando, até que ele se acalma, ele se equilibra para ele receber as informações. Então aqui a equipe fez exatamente o que é feito
com os desencarnados quando eles são muito endurecidos, né, ruins, né, cheia de ódio, aquela coisa toda. Então adormece, né, chegou o momento de acabar com essa perseguição. Então ela melhorou, não tem mais o porquê dele ficar correndo atrás dela. Não tem o porquê dele ficar lá colocando na cabeça dela que ela tem que se matar. Então a reunião mediúnica foi para isso, para ajudar essa enfermeira, né? Tirando o perseguidor, o perseguido se sente mais aliviado, com mais ânimo, né? A energia melhora e isso faz com que ele se recupere, que ele volte a si. Essa é a ideia principal na hora de uma reunião mediúnica. Quando a gente tira aquele que está ali nos acompanhando, que está sendo negativo na nossa vida, tira o negativo, entra o positivo, né? Dá um refresco pra gente, a gente respira, né? Ontem, durante o meu evangelho, né? Eu faço de segunda-feira às 8h30 da noite, eu não aguentei. Ontem eu tive um dia um pouco difícil, né? Eu vivo cada momento o momento, né? Agora eu tô aqui conversando bem, de repente dá uns 5 minutos eu fico ruim. Então, a minha comorbidade, ela é traíra comigo, ela me pega de surpresa, ela me pega na curva, como dizem por aí. E ontem foi um momento que eu não estava muito legal. Aí quando eu fui fazer o evangelho, eu só chorava. Eu só chorava. Eu falava, meu Deus, mas por que eu tô com esse choro todo, essa agonia toda, né? Teve coisas que eu queria fazer que eu não consegui, eu tava com muita dificuldade nas minhas pernas, principalmente no meu pé esquerdo, eu tava com muita dificuldade nas minhas mãos. Falei, Senhor, eu posso ter a comorbidade, eu tenho ela, eu assumo, eu tenho ela como companheira, eu tenho ela como minha amiga, ela está trabalhando o meu espírito, o meu burilamento, o meu aperfeiçoamento moral, e eu sei que é para isso, eu tenho consciência, mas eu preciso ter autonomia. Eu não quero ficar dependente de ninguém, porque se eu for ficar dependente vai ser de um estranho, eu não tenho ninguém para cuidar de mim, então me ajuda aí, né? E aí, na hora de fazer minhas preces, minhas vibrações na hora do evangelho, eu chorei. Fazia muito tempo que eu não tinha uma crise de choro tão longa. Chorei, conforme eu pensava em Jesus, pensava em Maria e chorava. Eu falei, isso aqui não pode ser só meu. Tem alguma coisa estranha aí. Então, durante o evangelho, que não é uma sessão mediúnica, eu tenho certeza que algum amiguinho estava sendo tratado além de mim. Porque a gente sente uma energia diferente. A gente sente um peso diferente no nosso espírito. Dá um sufoco, me travou a garganta ontem. Eu falei, será que é uma gripe forte que vem vindo aí? Faz tempo que eu não fico gripada, né? E aí travou a garganta, aqui assim fechou. Não conseguia nem engolir a saliva. E eu comecei a chorar. E chorei. Não tô dizendo que foi uma sessão mediúnica, porque isso não pode acontecer dentro da casa da gente, viu? Foi o evangelho no lar. Mas o próprio evangelho, ele limpa o ambiente da casa. E eu tenho provas disso. Tanto é que aquela coisa que estava segurando minha garganta, que estava prendendo minha respiração, inclusive, né, a saliva que eu não conseguia engolir, na hora que eu terminei de fazer minhas preces, aquilo tudo foi embora. E eu respirei fundo e agradeci a Deus. Falei, eu fui tratada, mas tinha mais alguém sendo tratado comigo, né? Não adianta a gente falar assim, a gente não vai ter companhias porque a gente se tornou uma pessoa santa, a gente é correto, a gente só pensa em Deus, a gente só faz coisas boas. As companhias não andam só quando a gente está com padrão vibratório baixo. Padrão vibratório baixo vai atrair as companhias mais pesadas, isso é fato. Mas até a vibração boa também atrai, porque alguns precisam de tratamento, alguns precisam de socorro. E a tua oração, a tua fé, o teu envolvimento com o plano maior auxilia aqueles que você nem imagina, que não tem nada a ver com você. Às vezes é um irmãozinho que está passando, fala, opa, ali tem uma luzinha, deixa eu ver que luzinha é essa. E aqui tem a equipe que está junto comigo, tem o meu protetor, tem aquele que é o meu guardião, que está comigo 24 horas, coitado dele, que eu já falei para vocês dele, né? Ele deve ser aquele cara assim, que quando eu chegar do outro lado, ele vai querer me socar até não querer mais, mas tudo bem. Ainda bem que ele tá lá e eu tô aqui por enquanto. Tô me preparando fisicamente pra gente poder, espiritualmente, né? Pra gente poder ter uma conversinha lá do outro lado. Ele deve ficar muito doido comigo porque eu só faço asneira. Mas
eu vejo que ele não me deixa, né? E ontem eu senti isso. Eu fui tratada sim, mas eu tenho certeza que tinha uma companhia que foi tratada junto. Então, se num evangelho no lar acontece uma maravilha dessa, de um espírito ser socorrido, imagine então uma reunião mediúnica, aonde os médiuns estão ali preparados para isso, para serem utilizados pela espiritualidade para auxiliar aquele que mais necessita. E o que mais necessita é o nosso rival, é o nosso, aquele cara que é o nosso mal. Esse é o mais necessitado, né? É aquele que não conhece, é aquele que não quer saber de Jesus, que não quer saber da luz. Esse é o mais necessitado. Então é fácil a gente fazer prece pelas pessoas que a gente ama, nossos amigos, nossos familiares, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, né? É fácil fazer prece para esse pessoal aí. É muito fácil. A gente ama. Agora, e fazer prece para quem a gente não ama? Conversar com uma figurinha pesada como essa aqui da história, que chega falando, não, eu vou fazer e acabou, e ninguém passa por cima de mim, porque eu posso e eu devo e acabou. Eles são endurecidos mesmo. E o médium, ele tem que ser amoroso, mas ele tem que ser duro também. Ele tem que botar o limite nesse ser quando chega. Porque se ele chegar muito mole, muito inho, não funciona. Porque eles não conhecem essa linguagem também. Então você tem que falar uma linguagem um pouco ríspida, com respeito, com educação e com o amor. O amor não é só colocar no colo e embalar. O amor também é o não, né? E aqui, esse espírito foi socorrido da melhor maneira que eles encontraram, que é adormecer, vai acalmando, até ele ir tomando consciência e ele se transforma. Acaba se transformando mesmo, de verdade. A enfermeira fica mais leve, ela vai poder trabalhar mais sossegada, tira um pouco a culpa dela, para que tire da cabeça dela o autossuicídio, né? Porque ela tá querendo se matar. Na historinha aqui que a gente tá lendo, essa enfermeira quer se matar, porque ela se culpa pela morte do pai e do irmão, que ela levou o Covid para dentro de casa e feriu essas duas pessoas que tanto ela amava. Mas a gente tem que entender que poderia ter acontecido isso ou não, não é ela a culpada. E algumas pessoas durante a pandemia se julgaram culpadas. E quem não se julgou culpado acabou culpando outros, né? Tem pessoas que se isolou e falou, olha, não chega perto, porque você pode trazer doença. É um tempo perdido, aquele tempo nunca mais vai voltar. Então, pela ignorância, pelo medo, né? A ignorância e o medo, eles transformam a gente em seres totalmente negativos. E não é esse o caminho. O nosso caminho é outro. A gente tem que ser positivo. A gente tem que trabalhar para reverter a situação e não ficar imobilizado, enrijecido. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, fechei a porta, não quero que ninguém entre. Não pode ser assim, né? Eu ando de Uber para cima e para baixo, eu tenho comorbidade grave, eu não posso pegar nenhuma gripe, que dirá pegar um Covid, pegou, morreu. Mas toda vez que eu entro no Uber, a primeira coisa que eu faço, eu abro a janela, eu falo, precisa respirar, tem que entrar ar novo aqui, né? Pode estar frio, pode estar calor, pode estar chovendo, do jeito que for. Eu falo, desculpa, mas eu vou deixar a janela aberta. Agora já pensou eu pensar na forma assim, não vou pegar Uber, não vou entrar em lugar pequeno com um monte de gente. A vida para, e foi o que muita gente passou, né? E aqui a gente vê que o comprometimento dos médiuns é muito importante para esse tipo de tratamento, né? Que é através desse amor que a gente dá a volta por cima de dores, de sofrimento, que a gente dá a volta por cima do ódio, da tristeza, dos sentimentos ruins. Aí eu vou voltar de novo nesse parágrafo aqui que eu acho que é muito importante para todos nós. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito. Todo médium vai passar pelas tentações da desistência do seu trabalho mediúnico, dos seus questionamentos, dos seus medos, das suas inseguranças. Será mesmo que eu sou útil? Será? Eu tô indo lá, eu acho que é sempre a mesma coisa, não muda nada, né? Porque acaba virando uma rotina para o médium. O trabalho mediúnico não é muito diferente um do outro. As comunicações, elas são positivas, geralmente. Quando vem algum recado um pouco mais duro, né, é tratado aquilo
com amorosidade. Então, os trabalhos, de certa forma, eles acabam sendo rotineiros, em volta do que? Do amor, né? E os médiuns, com aquele negócio da rotina de trabalho, né? E mais os problemas particulares que cada um enfrenta, quando chega ali e fala assim, não aguento mais, é sempre a mesma coisa, não consigo fazer nada de diferente, né? Ou então, será que eu tenho mediunidade mesmo? Será que eu estou ajudando mesmo? Essa dúvida, essa insegurança faz com que o médium chegue um momento que ele até queira desistir. Todos nós passamos por isso. E isso não é só no trabalho mediúnico. Se vocês forem ver isso no nosso trabalho profissional, também acontece. Também acontece como mãe, como pai, também acontece como marido, esposa. É aqueles momentos de conflito, né? Que a gente fala, é a crise. Não tem aquele negócio, crise dos 10 anos de casado, crise dos 20 anos de casado, crise. É a crise. Todos nós passamos por isso. E nesse momento, o que é que vai fazer a gente não desistir? Fé. Tá aqui. Fé e amor. O amor que você tem nas coisas que você faz, você não vai conseguir deixar de ter esse amor. É seu. Então, você pode até querer desistir de um trabalho, de alguma coisa que você está sendo útil naquele momento, mas daqui a pouco você vai lá e pega de volta, porque você tem esse amor. E tem uma hora que ele transborda em você, que você tem que direcionar ele para alguma coisa. Aí você volta para aquele trabalho. Esse conflito, essa crise passa. E a fé, porque a tua fé é só sua. Não tem como alguém plantar fé em você. Então, se você tem essa fé, chega algum momento em que essa crise, você fala, não, que burrada que eu fiz. Peraí, por que eu parei? Por que eu não estou fazendo? Por que eu não estou trabalhando? Poxa, eu sirvo, eu ajudei tal pessoa, eu fiz tal coisa. A tua fé, ela vai te trazer de volta para a responsabilidade. Então, o médium vai passar por essas crises, como qualquer outro mortal, como qualquer outra função profissional, né, ou missão que a gente tem. Crises fazem parte, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Mas o importante é que o amor e a fé vai vencer sempre, sempre, graças a Deus.